próxima vez que alguém falar besteira sobre magia, você entrega a ele uma moeda e diz: vá lá ler um livro. Eu sou o Fausto Ramos. Eu sou o Felipe Caselli e esse é o Hermetic Chaos. Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo, eu queria fazer uma convocação. Se você mora na Grande Vitória, aqui na região, a partir do dia 28 de março estarei ministrando no Instituto Portas o curso Ideias sobre Deus. É um curso de filosofia da religião. É para mapear ali os principais pensadores, as principais ideias a respeito da religião, a respeito de Deus e a respeito do sagrado. O link do instituto onde o curso vai acontecer está aqui embaixo. Acessem, vocês vão ter todas as informações lá. As inscrições vão até o dia 20 de março. Tá? O curso vai acontecer às quintas-feiras à noite, a partir do dia 28 de março. Certo? Acessem aí, se inscrevam no curso e nos vemos lá. Um abraço. Fiquem agora com o nosso vídeo. Bom, agora que o Fausto começou nosso programa de hoje com referência a um meme, o programa de hoje é sobre indicações literárias. Como dá para se perceber pelo nosso maravilhoso cenário, riquíssimo cenário com livros aqui. Esse foi pedido de uma seguidora que está aparecendo agora na sua tela, e nós viemos atender esse pedido de fazer indicações literárias sobre estudos relacionados à magia do caos e também relacionados à magia e espiritualidade em geral. O mais legal é que quando você vai falar sobre magia do caos, o que é literatura apropriada? Qualquer uma. Não, mas tem, claro, as referências que a gente quer dar, além de outras referências que a gente acredita que contribuam para o seu enriquecimento intelectual, espiritual. Quando me perguntam sobre qual literatura é básica para começar a ler sobre esse tipo de assunto, ainda que seja uma resposta meio rabugenta, eu costumo dizer o seguinte: pega o primeiro livro que você encontrar. Ah, mas e se for um livro muito avançado para mim? Tudo bem, provavelmente nesse livro vai ter alguma referência para você buscar um livro mais básico naquele assunto. Ah, mas se o livro for muito básico, muito bobo, muito idiota, não tem problema. Depois de ler esse, você vai buscar um outro livro que você acha que é mais adequado, mais avançado e mais que desenvolva melhor o assunto. Então não existe uma literatura base para mim no sentido de tipo assim, qual é o primeiro degrau, o primeiro nível que eu sou obrigado a ler esses livros antes de ler os outros. Não, você começa de onde você começar e segue. Uma das perspectivas que eu gosto muito em Magia do Caos, e o Z, quando ele esteve aqui naquele bate-papo que rolou, a gente fez 4 vídeos, inclusive, se você não assistiu, volta lá, assiste, que tá muito legal. Foi como eles fazem lá no clã, essa questão de que não existem graus, existe o fazer, né? Então assim, não tem, por onde eu começo a estudar magia? Olha, a gente pode dizer por onde você começa a praticar, mas por onde você começa a estudar não é tão relevante assim, desde que você estude. Esse é um dos pontos que a gente vai defender ao longo desse vídeo. E uma outra coisa que eu gostaria de frisar também, que eu acho muito interessante, que é o seguinte: a gente está fazendo esse vídeo também para desmistificar um pouco essa questão de que o magista do caos, o adepto de magia do caos, é uma pessoa que não estuda, que não lê, porque está focado demais na prática e esquece a teoria. A gente vai mostrar para vocês que a história não é bem assim não. Mas a gente reconhece que nos meios de magia do caos, muitas pessoas vão procurar magia do caos porque acreditam que a coisa é desse jeito. Então assim, se você acha que na magia do caos você vai ter menos leitura, você vai precisar de menos estudo, você vai precisar de menos dedicação, de menos investimento de energia para você alcançar seus objetivos, sejam eles profanos, sejam eles magísticos, pensa de novo. Vamos lá então. Quem vai começar? O Nindunité? Pode começar. Tá. Eu vou começar pelo começo. Uma coisa que não tem nada a ver, parece não ter nada a ver com Magia do Caos, que não é de um livro que eu gosto muito, que é O Homem e Seus Símbolos. Carl Gustav Jung junto com alguns outros autores. Vou explicar o seguinte:
Esse livro, ele é resultado, na verdade, de antes de existir esse livro, o Carl Jung ele deu uma série de entrevistas para televisão falando sobre as teorias dele, explicando de um jeito um pouco mais leigo, um pouco mais didático sobre as ideias dele. Então foi uma entrevista longa, de mais de 1 hora, que foi passada na televisão, cada dia um trecho da entrevista, e deu muita audiência. E o repórter responsável por ministrar essa entrevista, o John Freeman, ele gostou muito da maneira como o Jung apresentou as ideias dele nessa entrevista. Chamou o Jung e falou assim: então, cara, você já tá bem velho, né? Talvez daqui a um tempo a gente não vai ter mais você aqui entre a gente. Seria muito bacana se você fizesse um compilado dos seus estudos de maneira mais palatável para o público leigo, para fazer uma introdução às suas teorias, às suas ideias. Então o Jung pegou alguns dos discípulos dele, juntou, e eles fizeram esse compilado de artigos, que acaba ajudando muito a entender melhor a literatura junguiana. Se você pega Jung para ler, vai ter muita coisa na terminologia que ele usa que ele já toma como se você já entendesse, você já é do meio. Então esse livro ajuda você a entender o que são essas coisas de tal de self, de sombra, de função inconsciente, função luminescente. Que ele faz a outras vertentes. Putz, velho. Você vai ler o texto do cara, o cara tá falando de alquimia, tá falando de cristianismo primitivo, tá falando da puta que pariu. Você não manja minimamente, passa batido. Passa batido mesmo, é muito forte. E você tem o John Freeman para fazer o prisma do que é inteligível para outras pessoas que são do meio ou não. Então, toda aquela verborragia, às vezes, do Jung, tinha momentos que o John Freeman pegava e falava assim: então, cara, acho que isso daqui não vai ser pra galera, não, tem que mudar. Não, tem até uma história engraçada sobre isso, assim, que o Jung, a princípio, negou escrever esse texto. Ele falou que não queria, que ele achava que simplificar a teoria dele não era uma coisa que ele estava afim de fazer, escrever para leigos. Mas depois ele teve um sonho, e aí por causa de um sonho, ele decidiu, não, então vamos lá, vamos escrever. E aí quando ele decidiu então escrever para leigos, ele escreveu pro cara, esse repórter. E aí, assim, ele escreveu pro cara, e sem papa na língua nenhuma, o Jung escreveu pro cara falando assim: olha, eu tô escrevendo para você, e aí você me diz se tiver alguma coisa que você não entendeu, porque assim, se você entender tudo que eu tô escrevendo, então qualquer pessoa consegue. E aí o cara, pô, ele ia ser o grande filtro, né, do negócio, o editor do texto. Aí ele não sabia se sentia honrado, ele fala isso no prefácio. Ele não sabia se ele se sentia honrado ou se ele se sentia ofendido. Então, se legal. John Freeman entendeu, você também entende. Uma excelente sugestão de leitura, porque tem muita influência na minha prática, na minha concepção mágica atualmente. Minha também. Todas as ideias do Jung. Mas vamos pro próximo livro então. Deixa eu fazer uma referência ao canal dos meus amigos do Conhecimentos da Humanidade, o Léo e o Bruno, que eles gravaram recentemente um vídeo falando sobre Jung e ficou bem legal. Então vai lá, Conhecimentos da Humanidade, vai que não. Conhecimentos da Humanidade e Jung, ficou bem legal o vídeo deles sobre Jung. Bate pesquisar. Isso. Cadê aquele meu GIF? Se eu fosse... Então, minha vez. Sim. Já vou falar de Magia do Caos mesmo. E é óbvio que não dá pra começar a falar sobre Magia do Caos sem falar do começo da Magia do Caos, que é o Liber Null e o Psiconauta, né? Esse publicado pela editora Penumbra, que tá muito bonito e acho que tá vendendo igual água isso aqui, porque direto tá esgotado. Eles reimprime e esgota, reimprime e esgota. Por quê? Curiosamente, no Liber Null não existe o termo Magia do Caos. Olha que legal. Só que aqui começa uma visão de magia que eventualmente vai se tornar Magia do Caos. E é uma visão eminentemente prática, como a gente já vem falando desde o começo. Então o Liber Null é um manualzinho do tipo, faça isso, depois faça aquilo. Eu nem recomendo que se leia o Liber Null como se fosse um livro qualquer, assim, que você pega e vai lendo até o final. Não, eu recomendo que você vá lendo e para um pouco, faz o exercício, depois volta a ler mais um pouco. Para quem quer começar em Magia do Caos, isso aqui é referência absoluta, né?
não pode acontecer, como acontece muitas vezes, das pessoas acabarem, no fim das contas, se apegando a uma parte muito pequena do livro, que é essa parte dos exercícios, a parte prática, e esquecendo de toda uma parte teórica, onde o Peter Carroll ele meio que reúne alguns dos principais pensamentos, cunhando uma forma dele, que acaba estruturando a magia do caos, a partir daqui, de compreender todos esses fenômenos místicos, esotéricos. Então, fica aqui a minha dica, a minha referência. Eu vou pegar um livro sobre o qual eu já falei muito no Caosofia, mas que eu acho que é o Caballo. Esse livro aqui específico é a tradução do Rafael Arraes, que é também um colega nosso, parceirão, brotherzão, que foi o que me incentivou a reler o Caballo com mais atenção, e eu fiz uma série no Caosofia falando sobre esses conceitos herméticos. Por que eu coloco como uma referência muito boa em questão de filosofia hermética? Porque ele parece ir na vibe quase que completamente oposta do que é o que geralmente a gente fala no caos, da entropia. Porque o Caballo fala muito sobre essa questão de ordens, de leis, de uma lei que rege todo o universo e parece ser contraditório com a magia do caos. Mas na verdade o que o Caballo faz é uma maneira de organizar o pensamento transcendente, metafísico, de tal modo que qualquer coisa cabe nele, na minha opinião. Eu não sei o que você pensa sobre o Caballo. É interessante o seguinte, o nome do canal é Hermeticaos, né? Então, de hermetismo e caos, de magia do caos, quer dizer, de onde surgiu esse termo? Por que a gente começou com Hermeticaos? Porque no fim das contas, apesar de praticantes de magia do caos, a gente entende que os princípios herméticos, eles são inevitáveis, eles são inexoráveis. As leis herméticas são tão leis quanto a lei da gravidade. São coisas a partir das quais a gente começa a trabalhar, e não coisas que são mera especulação filosófica, assim. São observáveis de uma forma muito direta. Então, a gente concilia, no fim das contas, os princípios herméticos com a nossa prática de magia do caos. Entra naquela parte, quando a gente falou de rituais, se você assistiu o videozinho onde a gente fala de rituais e dessa perspectiva de como funciona a magia, entra naquela parte de que certifique-se de que o que você deseja tem os meios para se manifestar. Porque assim, as coisas no plano material, elas têm um modus operandi, elas se manifestam a partir de uma determinada forma que não dá para sobrepujar. Por exemplo, no mundo material, as pessoas não voam. Quer dizer, não pelo menos assim, fisicamente. Eu estou sentado aqui e saio voando. Isso não acontece, isso não existe. As pessoas não atiram raios dos olhos e bola de fogo da bunda. Não dá para fazer, quer dizer, mas não dá para fazer isso, entende? Magia não é isso. Então a gente compreende as limitações e o funcionamento do mundo material, e a gente acredita que as leis herméticas expressam muito bem. Expressam muito bem, e não apenas no mundo material, mas no mundo mental, no mundo espiritual. Plano astral, essa história toda, né? O Caballo, os planos superiores, com as 7 leis herméticas, acaba sendo um guia para você se guiar sobre como atuar nesses diferentes planos, como enxergar paralelos entre eles, por exemplo, no meio da lei da correspondência, para você ter um plano guia de você usar essas ferramentas de conhecimento para poder estudar melhor a sua realidade. As 7 leis herméticas, para mim, são como se fossem 7 chaves que você usa para destravar partes de conhecimento. Mas segue o bonde. Não, já que a gente está falando de filosofia hermética, eu quero indicar um livro também que eu acredito que você não acha mais fácil, mas tem os sebos da vida aí que ajuda a gente nesse sentido, que é esse livrinho aqui, ó, Filosofia Hermética, da capa roxa. É um livro que teoricamente foi escrito por uma pessoa chamada K. Barkel, que eu não sei quem é, e que são ensinamentos de Imhotep.
que é o Imhotep, né? Do Antigo Egito. Bom, enfim, essas questões de quem escreveu e de quem ditou e de ensinamento de quem que não interessam. Assim. O livro se propõe a ser o seguinte, são pequenos textos expondo temas dentro da filosofia hermética e depois uma sessão de perguntas e respostas muito parecidas com aqueles livros psicografados, que a pessoa está perguntando para o espírito e o espírito está respondendo. Mas baseado em filosofia hermética, baseado em hermetismo. Então tem muito texto foda aqui, tem algumas perguntas depois dos textos que são incríveis. Esse é um livrinho que é das minhas principais referências pessoais nessa caminhada espiritual. E aí, se você encontrar esse livro em algum sebo, ele foi editado pela Fundação Educacional e Editorial Universalista. Eu nem sei se eles existem ainda também, mas se algum dia você encontrar esse livrinho no sebo, pode voar em cima dele, pegar ele para você, porque é muito legal mesmo. Pronto. Outro que foi muito interessante na minha senda mística foi Bhagavad Gita. O Casale tem essa versão aqui bonitinha. Eu sei que ele tá se segurando para não fazer piada com o título. É um livro que eu gostei muito porque conta a história do guerreiro Arjuna, que tá num momento de impasse. Ele tá indo para uma guerra onde do outro lado da guerra vários dos adversários dele são amigos dele, são familiares dele. E ele não sabe o que fazer, porque ele sente que o lado dele da guerra é justo, mas ao mesmo tempo ele não quer ter que ir contra essas pessoas, porque ele tem tanto apreço e amor. Daí surge Krishna para conversar com ele, para convencer ele a ir para a batalha, porque a causa dele é justa sim. Muitas pessoas comentam dessa questão do Arjuna como guerreiro espiritual, de que ele está lutando por uma causa justa espiritualmente. Mas eu atribuo muito também ao Bhagavad Gita a várias questões que eles comentam nos cânticos dele, de como que todos nós estamos indo para a boca do mesmo leão, no fim das contas. Todos nós vamos encontrar a morte, todos nós vamos nos reencontrar com um Uno. E o Krishna, ele convence o Arjuna com argumentos do tipo: cara, você tá com medo de ter que matar eles, mas não adianta, porque o todo sou eu e tudo vai voltar para mim no fim das contas. Que ele é tanto bom quanto mal, que ele é tanto aquele benevolente que te dá os frutos das coisas, quanto a boca que te devora no fim da vida. Então ele não tenta ser um Deus, eu sou só pura e bondade. Não, eu sou mal, eu sou bom também, eu dou vida e dou a morte também, cara. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do ar. Bom, minha vez. Esse é um livro também que você não acha, porque ele foi editado pelo pessoal do clã dos adeptos da Oculta Sofia, lá da Caos Brasil, que é o livro dos resultados do Ray Sherwin, que é também um livro fundamental na magia do caos. Você vai ficar dando indicação de leitura que o professor não vai conseguir encontrar, eles vão ficar frustrados. Não, mas isso aqui você vai... Isso aqui eu acho que se você for atrás de um PDF, você consegue. Tem muitos livros de magia do caos que, infelizmente, não tem tradução para o português. Então, assim, tem alguns livros que foram fundamentais na minha caminhada em magia do caos e que eu vou falar deles daqui a pouquinho. Mas, assim, esse daqui você encontra fácil em inglês também. Mas infelizmente isso aqui foi tiragem limitada lá do pessoal do Caos. E aí o que acontece? Esse livro saiu um pouquinho depois do Libernu. Então a gente pode dizer que o Ray Sherwin é o outro pai da magia do caos. O Ray Sherwin e o Peter Carroll, então, com esses dois livros, eles fundam a magia do caos. E a partir daí ela começa como uma vertente de magia. Então essas são o Libernu e esse livrinho, o livro dos resultados, são as pedras basilares fundamentais. Mas aí você encontra também outros livros muito bons, assim, para mim são referências. Condensed Chaos, do Phil Hine, não sei como é que pronuncia o nome desse cara. Phil Hine, eu falo Phil Hine, ok? Condensed Chaos. Tem o Advanced Magic for Beginners, que eu falei várias vezes aqui, do Alan Chapman. Nem é tão magia do caos assim, mas é de onde o Alan Chapman veio
e as influências estão todas lá. Tem 2 manuaizinhos assim que os autores transformam em coisas bem pessoais deles mesmos, mas são magia do caos, justamente por causa disso também. Um se chama Hands-on Chaos Magic, do Andrea Vitmus, e o outro se chama apenas Chaos Magic, do Seth Cardorra, se eu não me engano é o nome dele. Aí você tem um panorama assim, de algumas das obras de magia do caos especificamente, definiram minha caminhada nessa tradição. Gente, ainda tem muito livro pro qual a gente poderia comentar. Vocês podem ver essa pilha gigante que não, relaxa, a gente não vai falar de absolutamente todos eles. Mas semana que vem nós vamos continuar o nosso programa falando mais a respeito de referências literárias, não apenas de referências de magia em si, de teoria, mas também de literatura que se conecta com esse assunto. Beleza, valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Até! Eu sou bom também, eu dou vida e dou a morte também, cara. Eu sou Qual é? a luz das estrelas, eu sou a cor do ar. Raio, Seixas, isso? É, É, tá certo. aqui tá. Peguei a referência!